Pessoal, começando a aula do dia 1º de setembro, o nosso amigo André levantou uma dúvida que é comum quando a gente está iniciando o estudo de comandos elétricos, que é entender, né, a questão de circuitos de comando e circuito de força. Eu mandei uma apostila para vocês de desenhos e depois vocês vão estar acompanhando, a página 43. A gente vai falar um pouquinho sobre diagramas de comando e de força na aula de hoje, tá? Então, para o comando, a regulação e proteção dos motores elétricos constituem dos elementos de potência das instalações elétricas industriais, empregam-se diferentes dispositivos, tais como os contatores, os disjuntores, reguladores, relés de proteção, sinalizadores, freios, interligados por condutores elétricos. Esses dispositivos se conectam eletricamente em uma instalação elétrica, em geral destinada a efetuar operações requeridas em uma ordem determinada. Os diagramas elétricos são desenhados basicamente desenergizados e mecanicamente não acionados. Quando um diagrama não for representado dentro desse princípio, nele devem ser indicadas as alterações. Então, quando a gente faz um diagrama, né, a gente faz com que o esquema é que o circuito esteja desligado. Então, toda vez que eu cheguei a simular no CAD Simulink, eu nunca fiz os desenhos, né, aqueles esquemas elétricos, enxergando no momento que você aperta o botão de ligar e o circuito entra em funcionamento. A gente sempre projeta pensando no circuito desligado, tá? É o princípio de esquema de diagrama elétrico, dos esquemas de comando de máquinas. Então sempre a gente projeta enxergando o circuito desenergizado. Os diagramas são desenhados diagrama esquemático, né, destinado para facilitar o estudo e a compreensão do funcionamento de uma instalação ou parte dela. Os elementos do diagrama dispõem de forma que possam facilitar sua interpretação e não seguindo a disposição espacial real. Isso quer dizer que os diversos elementos condutores de corrente e os dispositivos de comando e proteção estão representados conforme a sua posição no circuito elétrico, independente da relação construtiva desses elementos. Então, nos diagramas unifilares do módulo de predial, quando a gente colocava aquela simbologia de ponto de tomada, a gente estava colocando o real, né? Onde ficaria aquele ponto de tomada dentro daquela edificação. Em comandos, quando a gente faz um esquema elétrico, eu não estou indicando aonde que está esse motor, eu não estou indicando aonde está essa chave, aonde está esse fusível, eu não estou indicando o local onde está instalado isso, né? O ponto que está conectado à malha de aterramento, eu não estou, não é meu princípio fazer isso. É o princípio de mostrar um esquema de funcionamento. Então eu tenho os diagramas unifilares, e aqui a gente tem um diagrama unifilar de um motor elétrico. A gente tem aqui o esquema multifilar. Esse esquema multifilar, eu estou representando aqui os fusíveis, está vendo? Esse F4, olha, são fusíveis. Aí aqui, o André, que essa figura vai às vezes vai esclarecer alguma coisa, vai esclarecer para você. Aqui, olha, a gente tem, engraçado, onde que está meu? Então aqui eu tenho os fusíveis, tá? De comando, tá vendo que eu estou pegando aqui, olha, numa única fase, eu estou pegando a fase S, tá? Tô pegando a fase S aqui. E eu tenho o fusível F4. Tá vendo que o F4 está conectado na bobina A do contator? Então esse circuito aqui está alimentando o meu circuito de comando. O circuito de força, eu já estou pegando uma sequência de fusíveis
e essa linha tracejada está indicando que esses contatos de força são desse contator e são alimentados por um circuito independente. Olha, então eu tenho um circuito de comando alimentado por uma fonte de energia aqui que eu peguei uma única fase, e eu tenho um outro circuito que é o circuito de força que vai estar alimentando o motor. Então aqui a gente vê melhor. Então aqui eu tenho o diagrama de força e o diagrama de comando. Então, quando a fonte minha de energia, a origem minha de energia, está lá, a fase RST, que é meu sistema elétrico, trifásico, 60 Hz, 220. Então aqui eu tenho o fusível para fazer a proteção do meu circuito de força do motor. Então aqui eu estou preocupado com o motor, tá vendo? Olha, aqui está ligado ao meu motor elétrico. Então as três fases trifásicas 220 passa pelos contatos de força do contator, passa pelo relé térmico e liga o motor. A mesma coisa aqui, olha, aqui é uma partida direta com reversão, né? Então eu tenho K1 e tem K2. Então eu tenho novamente os contatos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 de quente, K2. Então as fases passam aqui, no meu circuito de força e vai para o motor. Por que eu chamo circuito de força? É o circuito em que vai estar alimentando o motor. Agora, do outro lado, eu tenho o circuito de comando. O que é o circuito de comando? Eu tenho aqui o S, que é a fase S, e a fase R. Então, eu estou pegando duas fases para me ligar o meu comando. Tem o F5 e o F6. Então, tá vendo que são circuitos diferentes? Olha, o circuito de força é diferente de comando. Aí, no seu caso, que a gente comentou em estar utilizando a fonte, uma fonte de energia. Por que isso? Porque a NR10, ela fala que o acionamento de máquinas e equipamentos tem que ser com uma tensão em contínua até 48 volts e alternada a 63. Então, com isso é necessário uma fonte, tá? Você tem uma fonte que vai converter os 127 volts para 64. Então, eu poderia estar ligando aqui nesse trecho aqui, olha, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Deixa eu abrir de novo isso aqui. Então, o que eu posso fazer aqui, nesse ponto? Fiz a mesma besteira da última vez. Eu não estou conseguindo rabiscar nessa imagem. Mas dá mais uma tentativa aqui. Eu não estou conseguindo estar usando o Word aqui, não está me permitindo. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que desenhar a fonte. Então, RS, o que eu iria fazer? Eu ia pegar essa fase RS e acrescentar uma fonte aqui, olha. Ia acrescentar uma fonte. E dessa fonte sairia um cabo positivo e um cabo negativo. Então aqui está RS. RS vinha, ligava a minha fonte. Vou abrir o Word aqui que vai ser mais fácil. Vamos imaginar isso aqui, ó. Eu vou ter a minha fonte de energia.
vai estar chegando, né, no sistema 127 volts, a fase e o neutro, né? Chegando aqui, fase e neutro, fazendo 127. Aqui é minha fonte, que vai converter 127 para 24 VCC. E dela vai sair um cabo positivo, né? Vai sair o positivo e aqui vai sair o negativo. Aí esse cabo positivo e negativo eu vou estar levando ele para onde? Olha, é onde está meu R e meu S. É isso que eu quero explicar para vocês aqui. Então esse desenho, né, que eu fiz aqui, vem a fase R, vem a fase S, vem a fase S, converti positivo para negativo, está o meu circuito de comando, recebendo a tensão de 24 volts à parte. Então, quando eu chamo circuito de comando, né, tá os meus botões, tá o intertravamento eletromecânico do meu acionamento. Então, eu tenho aqui botão S1, botão S2, os intertravamentos de K1 e K2, sinalização de lâmpada, né, H2 aqui são lâmpadas. Então, eu tenho toda essa sinalização do meu circuito. Então, faço a diferença entre circuito de força e circuito de comando. Então, o diagrama funcional é composto por dois circuitos, né, que é o circuito principal de força, onde estão localizados todos os elementos que têm interferência direta na alimentação da máquina, ou seja, aqueles elementos por onde circula a corrente que alimenta a respectiva máquina. O circuito auxiliar ou de comando, onde estão todos os elementos que atuam indiretamente na abertura e fechamento e sinalização dos dispositivos utilizados no funcionamento da máquina, em condições normais e anormais de funcionamento. Os diagramas funcionais são mais importantes do ponto de vista de projeto, permitindo obter uma ideia do conjunto sobre o sistema de comando adotado, que é a base de partida, proporcionando os dados fundamentais para a posterior realização dos diagramas de interligação, nos trabalhos de montagem, como também preparação da lista de materiais. Então aqui é um diagrama de blocos, que também é uma representação, mas aqui a gente não consegue, é só uma representação explicativa, né? Fonte de alimentação, partida direta, com inversão, a proteção e o motor elétrico. Aí a parte, né? A parte da minha alimentação, paralelo, né? Eu puxei para fazer a alimentação do circuito de comando, que vai mandar acionar esse sistema de partida. Aí o layout de montagem aqui de um painel, isso aqui tá bem simples, né? Como eu expliquei logo no início, a gente não tem a representação do local de instalação, então a gente tem que desenvolver o layout do painel. Então aqui eu tenho os fusíveis, né? O F1, o F2, o F3, o F5, o F6, os contatores, o relé térmico, o relé de tempo e a régua de Borner. Aí o diagrama de interligação, depois eu vou explicar, senão vai criar uma certa confusão para vocês aí. Entendeu, André, a diferença entre o circuito de comando e força? Clareou essa questão dessa interface? Entendi. Clareou bastante. Então é isso. A gente ali onde chegou fase neutro, podia também chegar a fase se fosse 220. Isso, né? Isso aí. Ou 24 volts, né, positivo e negativo, ou 48 volts positivo e negativo. Então aí vai para a bobina do contator, vai para a bobina do
a bobina do comando, né? Vai passar pela botoeira, vai chegar nas bobinas e o circuito de força é a parte. Ah, sim. Pessoal, eu vou abrir a apostila aqui e a gente vai falar agora um pouco sobre. Eu tenho que ter que passar um trabalho para vocês para a próxima aula a respeito dessa teoria que nós vimos, né? Querendo ou não, a gente já viu 46 páginas da nossa apostila. Vamos falar um pouco agora. Eu quero falar um pouco de acionamentos, né? Dos botões de comando e funcionamento, para a gente poder começar a fazer. Amanhã a gente faz uma live para falar do nosso software de simulação. Então amanhã minha aula vai ser específica para tratar disso, explicar como que funciona. Só que vamos encerrar a aula, né, hoje abordando a parte de botões de comando e sinalização, que vai ficar mais fácil para a gente amanhã começar a fazer simulação de comando elétrico. Então hoje eu quero abordar com vocês botões de comando e sinalização, e na próxima, amanhã, a gente faz uma live para tratar da parte de software, né? De como usar o CAD Simulink. Então eu vou abrir as ferramentas, a gente vai fazendo algumas simulações. Quem tiver como assistir, né, ir assistindo a aula no celular e abrir o computador e ir trabalhando também, vai ser mais fácil, né? Dentro daquele material que eu enviei para vocês, eu acho que tem uma apostila também. Mas o que eu vou explicar amanhã, vocês nem precisam de ler a apostila não, que vocês vão conseguir desenvolver fácil essa parte de software bem tranquilo de se mexer. Então, botões de comando, tá? São dispositivos destinados a estabelecer ou interromper momentaneamente, no local ou à distância, e de forma indireta, o comando de equipamentos de manobra ou de operação. Então, a gente tem vários tipos de comando, tá? E de botões. Vários tipos de botões, e cada botão tem a sua particularidade. Mas a gente tem, por exemplo, eu quero colocar uma chave de acesso à abertura de energização de um comando de um painel. Eu tenho isso em opção no mercado. Botões tipo cogumelo para emergência, né? Botões faceados. Esse botão aqui com essa saliência, né? Com sinalização em LED. Então eu tenho vários tipos de botões e vai depender da forma e da padronização que eu quero seguir da minha máquina. A simbologia de botão, né? A gente tem os botões pulsante, e isso é interessante, né? Que a gente tem os botões com retenção. Vocês vão observar que com retenção a gente tem uma diferença com relação à simbologia do que o botão sem retenção pulsante. Então, qual que é a diferença entre um e o outro? O botão pulsante, tá? É aquele que você vai apertar e ele vai voltar à condição de aberto. Então, se no momento que eu pressionei, ele vai se fechar. Então, no momento que eu pressionar, ele se fecha. E no momento que eu despressioná-lo, ele abre. Ele não é igual um botão de uma televisão, né? Que eu aperto para ligar e aperto para desligar. Ele não tem essa função, tá? É um botão pulsante. Apertei, soltei, ele volta para a posição normal. Já o botão com retenção, né? Os botões com retenção é o botão da televisão. Eu já vou pressionar e o botão fica ligado, né? O equipamento fica ligado. No momento que eu apertar novamente desligar, o botão é desenergizado, né? O equipamento é desligado. Dentro da NR12, né, de equipamentos, né, de projetos de máquinas e equipamentos, a gente não usa botões com retenção, por questão de segurança. A gente sempre usa botão pulsante, tá? É um pulso para ligar, um pulso para desligar e um pulso de emergência para desligar.
A gente não faz retenção porque imagina só, você tem uma máquina onde o seu botão é com retenção. Para você desenergizar ela, você vai criando barreiras, né? Em que você tem que apertar e desligar para poder acionar. Então a implementação desses dispositivos tem que ser o mais fácil possível, né? O comando para a máquina ele tem que ser o mais objetivo, o mais direcionado possível. Então a gente não pode ficar criando, aperta o mesmo botão para ligar e aperta o mesmo botão para desligar. Não, tem que ter botões distintos. Eu tenho que ter um botão liga e eu tenho um botão que tem um botão desliga e eu tenho que ter um botão de emergência. Então a NR12 ela exige que todas as máquinas deverão ter uma caixa de comando aonde deverá ter um botão liga, um botão desliga e um botão de emergência. Isso é o critério mínimo da NR12. Então eu não posso usar pulsante, né? Que é o único botão para ligar e desligar. Eu tenho os botões rotativos, tá? Pulsante rotativo, que é de girar. Então vai depender do conceito de projeto da máquina, o que o cliente quer, o que a empresa, né, utiliza com mais facilidade. E eu tenho aqui os rotativos com retenção. Então a simbologia, né, que é empregada para a condição de representação desses botões está aqui. Constituição. Existem vários tipos de botões de comando. Geralmente são compostos por um elemento frontal de comando, cabeçote e um bloco de contato. Pelo princípio de montagem modular, a possibilidade de adaptar vários blocos de contato por botão. Os contatos são normalmente abertos e normalmente fechados. Então, bloco de contato. Então, um botão, vamos ver se a gente tem a imagem aqui Olha, quando a gente tem um botão, a gente imagina que todo esse acessório é vendido junto, mas não, é tudo separado, tá? É tudo separado. Por isso que a apostila aqui, ela divide por pontos, né? Então eu tenho um bloco de contato. Então esse bloco de contato eu compro ele separado e eu vou escolher, vai ser NA ou NF. Se for um NA, contatos 1 e 2. Se for NF, contato 3 e 4. Corpo isolante, eu não vou ficar lendo isso aqui não. Os contatos têm um corpo isolante, tá? Com o objetivo de estar evitando tensão de toque, né? Tomar choque elétrico. Os bornes para conexão são parafusos, aparafusados. Elemento frontal de comando e faceado simples. Então, um botão ele tem essa configuração. Tem outro modelo que é o faceado duplo, onde que você tem aqui, que eu comentei pela NR12, isso aqui não aplica, que é ligado e desligado. Então eu tenho aqui o som de sinalizações, né? E duplo e faceado. A gente tem os botões que são salientes, né? Tem essa projeção. Saliente com guarnição, né? Que eu tenho essa... Eu vou pressionar aqui, então eu tenho essa guarnição aqui de proteção. Essa guarnição de proteção aqui para a minha tecla. O tipo cogumelo, que é utilizado em circuitos de emergência. Então, se é emergência, eu não vou usar isso. Se é um circuito de emergência, eu não vou usar isso. Eu vou estar utilizando o cogumelo. Eu tenho seletores de posição, tá? Que são essas chaves, onde eu seleciono a posição que eu indico para ligar, desligar ou fazer transferência de um circuito. Então, são chaves de posição. Aí vem aqui aquela explicação, né, que eu comentei com vocês, acionamento por impulso livre, né, ou seja, sem retenção, só aqueles no quais o acionamento é medido através de pressão do dedo do operador, no cabeçote de comando dos botões. Tirando o dedo do botão, ele retorna automaticamente à posição. Então ele não fica travado, né, no momento que tirou a pressão do dedo, ele retorna à condição normal. Possui os contatos NA e NF. Você pode ter aqui, olha,
os dois blocos incorporados num único botão, tá? Eu posso ter 2NA ou 2NF. Eu tenho essa possibilidade de montagem. Acionamento por impulso com retenção. Vocês vão ver que todos os botões de emergência já tem retenção, tá? Por que o botão de emergência tem retenção? Porque no momento que eu dou o soco, né, eu dou uma pancada aqui para esse botão desligar a máquina, ele fica preso. Aí eu tenho que garantir que esse botão está pressionado e vai manter minha máquina desligada, porque foi uma condição de emergência. Botões de sinalização, eu raramente vejo isso, tá? Em projetos, raramente. Aí aqui a gente tem as caixas, tá? Isso aqui são caixas que a gente vê na área industrial, né? Onde tem um botão de emergência, o liga e desliga, conforme eu já havia comentado. E tem isso aqui são pentes para ponte rolante. Existe um código de cores, né? Para botões, né? Então vermelho quer dizer parar, desligar ou parada de emergência, verde ou preto acionamento, início do ciclo de operação, amarelo atenção, cuidado, partida de retrocesso fora das condições normais, partida de movimento para evitar condições de perigo, branco ou azul claro, qualquer outra função. Então isso aqui é a padronização de cores, tá? Para funcionamento, né? Para funcionamento dos equipamentos. Para funcionamento dos equipamentos. Alguma dúvida, pessoal, com relação a... Tá sossegado. Tá tranquilo? Beleza. Vou abrir aqui só pra gente... Quero mostrar para vocês aqui, é um exemplo de caixa. Aqui é o mesmo que está na apostila, né? Mas esse aqui são caixas de comando, tá? Aí vocês vão ver que todos os dispositivos de operação sempre estarão ligados a uma caixa de comando local. Todos. Não existe equipamentos que não estejam ligados dentro de uma caixa de comando local. Isso aí é normatização, tá? Isso é norma. Eu tenho um projeto aqui de um guincho, vou ver se eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente tratar um pouco mais de desenhos. Está no outro computador. Era um diagrama de comando de uma máquina que eu queria mostrar para vocês aqui, mas eu mostro na próxima aula. Pessoal, é isso. Eu não vou estender a aula de hoje não. O que nós tínhamos para falar hoje seria isso. Beleza. Beleza? Aí amanhã a gente faz isso. A gente faz uma live direcionada à parte do software e nós começamos a fazer as montagens de comando. Aí sim a gente vai começar
a trabalhar a nossa lógica aí de contatos abertos e contatos fechados. Beleza? Beleza, professor? Beleza. Falou, pessoal. Até amanhã. Amanhã o seu é o primeiro ou segundo horário, Gisele? Meu segundo, né? Meu tá sendo o segundo. Deixa eu falar. Que hora que vocês estão terminando as aulas do segundo horário? Umas 8 horas, 8h05 por aí. Tá. Se eu conseguir, eu posso mandar o link pra vocês amanhã esse horário? Claro. Pode, A gente informa se acabou ou não. Então Aí na hora tá. que acabar, se não tiver acabado, na hora que acabar a gente te avisa, bom que vai direto. Então tá bom então. Então tá bom. Acaba mais cedo. Porque hoje eu terminei a minha aula do. Hoje eu agarrei com a turma que eu tava dando no primeiro horário, eu terminei a aula, era 20 para as 9. Aí às vezes amanhã, se eu terminar um pouco antes, eu inicio com vocês mais cedo também. Tá bom? Tá bom, Beleza, professor, sem problema. Falou, aí a gente vai combinando desse jeito aí. Pessoal, obrigado aí, tá? Um abraço pra vocês. Obrigado a você. Beleza. Até mais. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, Anaí. Multa no Sérgio. Deixa com o amigo, deixa com o amigo.